Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje nós trabalharemos com o critério da integral para analisar a convergência ou divergência de séries numéricas com termos positivos. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça o já famoso cucocô, que é o curtir, ou seja, deixa o seu like, aproveita e faz isso agora para você não esquecer, comenta, ou seja, utilize a área de comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas, ou mesmo dando sugestões a respeito de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquela pessoa que queira aprender um pouco mais de cálculo. Além disso, vou pedir para você clicar no sininho, se inscrever e ativar as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo por aqui, você será avisado. O objetivo deste vídeo em particular é apresentar um critério para que possamos analisar a convergência e divergência de séries numéricas, ou seja, com este critério nós teremos condições para avaliar quando uma determinada série numérica é convergente ou quando ela é divergente. Como existem vários critérios para fazer isto, neste vídeo nós utilizaremos o critério da integral. Inicialmente é preciso destacar que este critério é desenvolvido somente para séries numéricas com termos positivos, ou seja, o termo geral desta série precisa ser um número maior do que zero para todo K. Portanto, sem mais delongas, vamos olhar para o que diz o critério da integral, vamos demonstrá-lo e depois aplicaremos em alguns exercícios. Veja, o critério da integral parte da seguinte premissa. Inicialmente, eu tenho uma série numérica que eu vou descrever pelo somatório para K indo de 0 até mais infinito de AK. E este AK, só para destacar, ele é maior que zero para todo K natural. Além disso, eu vou supor que existe um natural P e uma função real definida para todos os números maiores ou iguais a P. Ou seja, esta função tem como domínio um intervalo fechado que vai de P em direção a mais infinito e como contradomínio o conjunto dos reais. Além disso, eu vou supor que essa função é contínua, decrescente e positiva. Ainda, eu vou supor que a f de k é igual a AK é este termo geral, para k maior ou igual a p. Nestas condições, o que nós temos é o seguinte. Se a integral imprópria de p até mais infinito de f dx é convergente, então a série que eu estou analisando converge. Por outro lado, se essa integral imprópria é divergente, então a série que eu estou analisando é divergente. Inicialmente, para demonstrar esse resultado, eu vou pegar dois números naturais que eu vou chamar de n e p. E esses números naturais eu vou escolher de maneira que este n seja maior do que este P. Então, quando eu considero o somatório para K indo de 0 até N de AK, eu posso quebrar como somatório para K indo de 0 até P de AK, mais o somatório para K indo de P mais 1 até N de AK. Agora, quando nós estamos falando em convergência, o que eu vou avaliar é o limite para este n indo para mais infinito. Perceba que como P eu estou escolhendo de maneira fixa, esta parcela que está no segundo membro da equação é um número fixo. Portanto, a convergência ou divergência da série depende, no fundo,
deste termo e deste aqui. Em outras palavras, o que eu estou dizendo aqui, esta série será convergente se e somente se o somatório para k indo de p mais 1 até mais infinito de AK também for convergente. Vamos registrar isso tudo. Como P está fixo, segue dessa relação que o somatório para k indo de 0 até mais infinito de AK é convergente se e somente se o somatório para k indo de p mais 1 até mais infinito de AK converge. Isso é uma coisa que nós temos que observar antes de começar propriamente a demonstração. Tendo observado isso, passemos a demonstrar inicialmente o item A. Veja, no item A, eu vou notar o seguinte, que o somatório para k indo de p mais 1 até n de AK, ele pode ser limitado por uma integral. Eu vou mostrar uma figura só para ilustrar o que eu quero dizer. Veja, então neste momento eu estou considerando o gráfico da função f de x. A f de x por este gráfico é uma função contínua a partir de p. Ela é decrescente e ela é positiva. Ou seja, ela se encaixa nas hipóteses do critério da integral. Perceba o seguinte, eu vou construir retângulos abaixo do gráfico desta função. Agora veja, este retângulo, cuja base vai de P até P mais 1, perceba que o tamanho desta base é 1. E a altura, por causa deste ponto, é F aplicado em P mais 1. Portanto, a área deste primeiro retângulo vai ser F de P mais 1 vezes 1. Como f de p mais 1, segundo a hipótese, é a índice p mais 1, então o que eu tenho é a índice p mais 1 vezes 1, que é ele mesmo. Agora, este segundo retângulo, que vai de p mais 1 até p mais 2, ele também tem base 1. E perceba que a altura, por causa deste ponto, é f de p mais 2. Portanto, a área deste segundo retângulo é f de p mais 2 vezes 1. F de p mais 2 é a índice p mais 2 vezes 1, a índice p mais 2. De maneira similar, esse terceiro retângulo, ele vai ter a área a índice p mais 3. E assim eu poderia construir retângulos com áreas a índice p mais 4, a índice p mais 5 e assim por diante, até chegar em a índice n. Perceba que, no momento em que eu somo a área de todos esses retângulos, isso fica menor do que a área que é definida pela reta x igual a p, o eixo x e o gráfico desta função. Portanto, a soma desses retângulos é menor que a integral desta função, indo de p até mais infinito. Se no primeiro momento eu for avaliar a soma AP mais 1, mais AP mais 2, mais AP mais 3, até chegar em AN, então eu posso dizer que esta soma fica menor que a integral de P até N da função f dx. Perceba que eu falo de P até N porque se eu quero somente AP mais 1, eu começo a integral de P até P mais 1. Se for AP mais 1 mais AP mais 2, eu pego a integral de P até P mais 2. Se eu faço AP mais 1 mais AP mais 2 mais AP mais 3,
eu pego a integral de P até P mais 3. Se eu quero fazer esse somatório até chegar em AN, eu preciso pegar a integral de P até N. Vamos registrar isso. Portanto, voltando aqui, esta soma é menor ou igual à integral de P até N de f dx dx. E perceba que aqui eu tenho uma integral definida, ela vai de P até N. Evidentemente, isso fica menor ou igual à integral de P até mais infinito, porque aqui, neste caso, para essa integral imprópria, eu estou pegando a área que está sendo delimitada pela reta x igual a P, o gráfico da função e o eixo x apenas. E, portanto, esta segunda integral fica menor ou igual que a integral de P até mais infinito de f dx dx. Assim, eu vou considerar a sequência dada por Sn, que vai ser o somatório para cá, indo de P mais 1 até N de A índice K. Então, vou fazer algumas observações a respeito desta sequência. Veja, a primeira observação que eu farei é a seguinte. Se eu tenho dois naturais N1 e N2, com N1 maior que N2, então, o que eu posso dizer é o seguinte. S índice N1 vai ser o somatório para cá indo de P mais 1 até N1 de AK. Mas isso eu posso escrever como somatório para cá indo de P mais 1 até N2 de AK, mais o somatório para cá indo de N2 mais 1 até N1 de AK. Ou seja, isso no fundo é S índice N2 mais somatório para cá indo de N2 mais 1 até N1 de AK. Como este AK são todos termos positivos, porque eu estou partindo do pressuposto que eu estou trabalhando com uma série com termos positivos, então eu posso dizer que Sn1 é maior ou igual a Sn2. Ou melhor, corrigindo o que eu disse, como este AK é sempre maior do que zero, eu vou dizer que a Sn2 ela vai ser sempre menor que a Sn1. A possibilidade do igual aqui não existe. Logo, o que eu tenho é a S índice N1 vai ser maior que a S índice N2. E isso significa dizer, então, que essa sequência que eu estou considerando, Sn, ela é crescente. Além disso, só para relembrarmos, a Sn, pelo que foi observado, ela é menor ou igual que a integral de P até mais infinito de f dx dx, isso para todo n natural, neste caso, n maior ou igual a P mais 1. Veja, esta integral converge. Portanto, eu tenho uma sequência dada por Sn que é crescente e limitada superiormente. Logo, ela é convergente. Vamos registrar isso. Como? A integral de P até mais infinito de f dx dx converge, segue que Sn é convergente.
Eu não vou provar este resultado aqui, mas eu vou deixar no alto da tela um card para o vídeo no qual eu demonstro a informação que me assegura que a SN é convergente. Neste caso, eu posso afirmar que essa sequência é convergente porque ela é uma sequência crescente e limitada superiormente. Toda sequência crescente e limitada superiormente é convergente. Portanto, eu posso afirmar com base nisso que SN converge. Ora, se SN converge, o que eu estou dizendo é que o somatório para K indo de P mais 1 até mais infinito de AK é convergente. Mas dizer isso é dizer que o somatório para K indo de 0 até mais infinito de AK é convergente. E isso é o que nós gostaríamos de demonstrar no item A. Vamos para o item B. No item B, eu vou observar o seguinte. Eu vou pegar novamente SN como sendo a sequência que vai de K indo de P mais 1 até N de AK. Então, do item anterior, nós acabamos de demonstrar isso. SN é crescente. Além disso, o que eu tenho aqui, SN é o somatório para K indo de P mais 1 até N de AK. E agora eu vou mostrar uma outra figura só para ilustrar uma desigualdade que eu posso fazer a partir deste somatório. Veja, novamente eu estou com uma função f de x, que ela é positiva, contínua, decrescente. Ela está definida a partir de P, mas aqui eu estou considerando então de P mais 1. E além disso, perceba, o f de P mais 1 eu estou supondo que é A índice P mais 1. O f de P mais 2 eu estou supondo que é A índice P mais 2 e assim por diante. Perceba o seguinte, esse primeiro retângulo que vai de P mais 1 até P mais 2, ele tem base 1. No entanto, a altura dele, por causa desse ponto, é f de P mais 1. Portanto, a área dele fica f de P mais 1 vezes 1, que é f de P mais 1. Mas f de P mais 1 é A índice P mais 1. Este segundo retângulo, que vai de P mais 2 até P mais 3, ele também tem base de comprimento 1. E a altura, por causa deste ponto, é f aplicada em P mais 2. Portanto, a área deste segundo retângulo é f de P mais 2, ou A índice P mais 2. Ainda, esse terceiro retângulo, novamente, ele vai ter base 1, porque ele vai de P mais 3 até P mais 4, mas a altura é f de P mais 3. Portanto, a área dele vai ser f de P mais 3 vezes 1, ou seja, f de P mais 3. E pela minha hipótese, f de P mais 3 é A índice P mais 3. Portanto, perceba, A índice P mais 1, mais A índice P mais 2, mais A índice P mais 3. Perceba que quando eu estou somando as áreas desses retângulos, estas áreas, de fato, acabam agora sendo maior do que a integral de P mais 1, neste caso até P mais 4, porque eu estou somando só 3 retângulos, da função f de x dx. Se eu quero fazer essa soma de AP mais 1 até AP mais 2, AP mais 3 até chegar em AN, agora eu vou dizer que essa soma é maior ou igual que a integral de P mais 1 até N mais 1 desta função. Perceba que eu considero o termo posterior, porque veja, se eu vou pegar somente o termo AP mais 1, a integral para em P mais 2. Se eu pego AP mais 1 mais AP mais 2, a integral para em P mais 3. Portanto, se eu vou somar esses retângulos até chegar em AN, a integral tem que parar em N mais 1. Logo,
esta soma parcial fica maior ou igual que a integral de p mais 1 até n mais 1, neste caso, da função f de x dx. Porém, no item B, o que nós sabemos é que quando eu vou calcular o limite dessa integral, ou seja, o limite da integral indo de p mais 1 até n mais 1 de f de x dx, quando n vai para mais infinito, isso vira a integral imprópria de p mais 1 até mais infinito de f de x dx. E por hipótese, essa integral dá mais infinito. Tendo em vista que agora a integral imprópria diverge. Logo, o que eu posso dizer é que, à medida que n cresce, Sn também vai aumentar de valor. Ou seja, a Sn é uma sequência que não é limitada superiormente. Portanto, eu tenho uma sequência crescente que não é limitada superiormente. Com base no vídeo ao qual eu me referenciei há pouco, eu posso afirmar que essa sequência é divergente. Vou registrar isso. Portanto, Sn diverge. Mas no momento em que eu falo que Sn diverge, eu estou dizendo que o somatório para k indo de p mais 1 até mais infinito de ak é divergente. Ora, se este somatório é divergente, então o somatório para k indo de 0 até mais infinito de ak, este aqui também vai divergir. E isso era precisamente o que nós queríamos demonstrar e, portanto, aqui está encerrada essa demonstração. Uma observação que eu gostaria de fazer neste primeiro momento é que o critério da integral costuma ser utilizado quando o termo geral da série que eu estou analisando é uma série com termo positivo, mas o termo geral acaba formando uma sequência decrescente. Este seria um primeiro indício de que talvez o critério da integral se aplicasse aqui. Uma segunda observação a ser feita é que este critério também é indicado quando outros critérios não se encaixam. Porque, veja, para analisar convergência ou divergência de séries numéricas com termos positivos, existem vários critérios. O critério da integral não é o primeiro a ser considerado. Na realidade, você passa a considerá-lo quando o critério da razão ou o critério da comparação não se encaixam para a série que você está analisando. Se esses dois critérios não são conclusivos, aí você começa a pensar no critério da integral. E além disso, o critério da integral deve ser considerado quando o termo geral da série possui algum fator exponencial ou logarítmico. Neste caso, o critério da integral costuma ser mais indicado para analisar a série. Bem, vamos aplicá-los em alguns exemplos, só para deixar isso tudo mais claro. Então, neste primeiro exemplo, eu tenho a série dada pelo somatório para k indo de 2 até mais infinito, de 1 sobre k ln de k. E a pergunta que se faz é, esta série é convergente, essa série é divergente, e por quê? Qual é a justificativa para a nossa resposta? Então, vamos começar por partes. Toda vez que eu estou analisando uma série, a primeira coisa que eu vou descrever é o termo geral. Neste caso, o termo geral da série é 1 sobre k vezes ln de k. Veja, antes de aplicar qualquer critério, eu vou identificar se por acaso esta série já não cai no critério do termo geral para divergência. E para isso, o que nós fazemos é calcular o limite para k tendendo a mais infinito de ak. Perceba que isso é o limite para k tendendo a mais infinito de 1 sobre k vezes ln de k. Agora, quando k vai para mais infinito, este termo vai para mais infinito.
o ln de k também vai para mais infinito. Infinito vezes infinito continua sendo infinito positivo neste caso. 1 dividido por algo que vai para o infinito é zero. Então, como o limite do termo geral deu zero, eu não posso dizer nada neste momento. Eu só poderia dizer alguma coisa se o limite do termo geral tivesse dado diferença de zero ou se ele não existisse. Se isso tivesse acontecido, eu já diria que a série é divergente. Mas não é o que ocorre nesse caso. O limite dá zero e, portanto, continuamos com a nossa interrogação. A segunda coisa que eu vou observar é que esta série, para k indo de 2 até mais infinito de 1 sobre k vezes ln de k, esta série não é uma série alternada. Portanto, eu não posso considerar o critério da série alternada para ela. Logo, eu vou ter que considerar algum outro critério. Neste caso, como ela tem um ln, eu vou utilizar o critério da integral. Perceba o seguinte: o termo geral, que é dado por 1 sobre k vezes ln de k, ele é maior que zero para todo k maior ou igual a 2. Na realidade, o ln é uma função crescente, portanto, para k igual a 2, o ln de 2 já é positivo, então dali em diante ela continua positiva. Então, este termo é positivo, para k maior ou igual a 2, este k fica positivo, 1 dividido por algo positivo continua positivo. Agora eu vou considerar a função que eu irei utilizar para aplicar o critério da integral. Então eu vou considerar a função f, definida em 2 até mais infinito, essa sendo uma função real, dada por cada x eu levo em 1 sobre x vezes ln de x. E vou fazer algumas observações a respeito desta função. Veja, a primeira coisa que eu vou observar é que, para todo k natural, com k maior ou igual a 2, o que nós temos é o seguinte: a f de k é igual a 1 sobre k vezes ln de k. E esse é exatamente o termo geral da série. A segunda coisa que eu quero observar é que a f ela é contínua quando eu considero o seu domínio. Ou seja, no intervalo de 2 até o infinito. Porque a função x é uma função contínua, o logaritmo também, o produto de funções contínuas continua contínua, a função 1 é uma função constante, portanto é contínua, a divisão de funções contínuas continua contínua, tendo em vista que para x maior ou igual a 2, o denominador não dá zero nunca. Ainda, se eu pego dois termos, x1 e x2, pertencendo ao domínio desta função, com x1 menor que x2, então, o que eu vou observar é que, como ln é uma função crescente, a ln de x1, neste caso, fica menor que a ln de x2. Agora veja, quando eu faço x1 vezes ln de x1, isso fica menor que, o x1 é menor que x2, vezes o ln de x1, que fica menor que ln de x2. E, portanto, quando eu inverto essa desigualdade, eu concluo que 1 sobre x2 vezes ln de x2 é menor que 1 sobre x1 vezes ln de x1. Ou seja, o que eu estou concluindo é que a f de x2 é menor que a f de x1. Portanto, se x1 for menor que x2,
a f de x2 é menor que a f de x1. Logo, esta função é decrescente. Vou registrar isso também. Assim, f é decrescente. E, por fim, a f de x ela é maior que zero para todo x pertencendo ao intervalo 2 mais infinito. Perceba aqui, a função x ela se torna positiva nesse intervalo, a ln de x também. Portanto, x vezes ln de x é positiva nesse intervalo. 1 dividido por algo positivo continua positivo. Logo, a função inteira é positiva neste intervalo. Veja, então, até o momento que eu concluí que o critério do termo geral para a divergência não funciona, que o critério da série alternada não se aplica. Agora, eu concluí também que o termo geral é um termo positivo sempre, portanto, eu posso pensar em critérios desenvolvidos para séries desse tipo. O critério da integral é um deles. Veja, eu consegui definir uma função que é calculável para todo x maior ou igual a 2. Logo, o termo p, que é referenciado no critério da integral, é 2. E além disso, para todo natural k maior ou igual a 2, a f de k é igual a índice k. E esta função é contínua, positiva e decrescente. Portanto, uma vez que eu observei isso tudo, eu analisei e verifiquei que as hipóteses do critério da integral estão todas de fato atendidas, aí eu vou calcular a integral dessa função, a integral imprópria, só para identificar o que de fato acontece com a série. Veja, a integral de 2 indo até mais infinito da função f de x dx é igual ao limite para n tendendo a mais infinito da integral de 2 até n de 1 sobre x ln de x dx. Agora eu vou utilizar o método da substituição. Veja, se u for ln de x, o que nós temos aqui é o seguinte. Primeiro, a du vai ser dada por 1 sobre x dx. Segunda coisa, se x for igual a 2, então a u, como é ln de x, vira ln de 2. E por fim, se x for igual a n, então a u vira ln de n. Tendo observado isso, agora nós podemos calcular essa integral. Logo, a integral indo de 2 até mais infinito de f de x dx, a gente tinha visto que é o limite para n tendendo a mais infinito da integral que vai de 2 até n de 1 sobre x vezes ln de x dx. Vamos agora aplicar a substituição. Então isso fica o limite para n tendendo a mais infinito da seguinte integral. No lugar desse 2 eu vou escrever ln de 2. No lugar desse n eu vou escrever ln de n. E agora a função, perceba que o ln de x eu estou chamando de u. E o que sobra 1 sobre x dx é o du. Portanto, isso vira integral de 1 sobre u du. Logo, seu limite para n tendendo a mais infinito de ln do módulo de u aplicado de ln de 2 até ln de n. Ou seja, isso vira o limite para n tendendo a mais infinito de ln do módulo de ln de n menos ln do módulo de ln de 2. Agora,
Ln do módulo de Ln de 2 é uma coisa positiva, mas é um número. Veja o seguinte, quando n vai para mais infinito, Ln de n também vai para mais infinito. Logo, Ln deste módulo vai para mais infinito. Mais infinito menos um número, isso é mais infinito. Portanto, esta integral imprópria diverge. Se essa integral imprópria diverge, pelo critério da integral, a série que eu estou analisando também diverge. Portanto, do critério da integral, o que eu tenho aqui? O somatório para k indo de 2 até mais infinito de 1 sobre k Ln de k diverge. E isso então encerra este primeiro exercício. O que eu quero chamar a atenção é que, para aplicar o critério da integral, eu verifiquei todas as hipóteses dele, ou seja, eu verifiquei que o termo geral da série era positivo e encontrei uma função, de maneira que f de k fosse igual a A índice k, neste caso para k maior ou igual a 2, e esta função tinha que ser contínua, positiva e decrescente. Somente depois de ter verificado todas essas hipóteses é que eu fui calcular a integral, porque aí eu já sabia que o critério da integral se aplicava neste caso. Isso é muito importante ser repetido, porque muitas vezes as pessoas, quando vão aplicar critérios de convergência, elas não demonstram todas as hipóteses, elas verificam apenas uma e saem fazendo afirmações. Na realidade, não. Para aplicar qualquer critério, você precisa ter certeza de que todas as hipóteses que ele pede foram atendidas. Vamos passar agora para um segundo exemplo. No exemplo 2, eu estou considerando α um número positivo, diferente de 1, mas um real fixo. Eu vou estudar essa série, o somatório, para k indo de 2 até mais infinito, de 1 sobre k vezes Ln de k elevado a α, com relação à convergência ou divergência. E aí eu vou justificar a minha resposta. Novamente, a primeira coisa que eu vou notar é que o termo geral desta série é dado por 1 sobre k vezes Ln de k elevado a α. E este α é um número positivo diferente de 1. Portanto, a primeira coisa que eu faço é calcular o limite deste termo quando k tende a mais infinito. Perceba que isso é calcular o limite para k tendendo a mais infinito de 1 sobre k vezes Ln de k elevado a α. Perceba que o Ln de k vai para mais infinito quando k vai para mais infinito, e além disso, essa parcela também. Logo, Ln de k elevado a α dispara para o infinito, o k dispara para o infinito vezes infinito, o denominador inteiro vai para infinito. Um número dividido por algo que vai para o infinito no limite é zero. Portanto, o critério do termo geral para a divergência não é aplicado neste caso. Além disso, quando eu pego a soma para k indo de 2 até mais infinito de 1 sobre k que multiplica Ln de k, tudo isso elevado a α, esta não é uma série alternada. Portanto, o critério para séries alternadas não pode ser aplicado aqui. Agora eu vou verificar se eu posso aplicar o critério da integral, porque o termo geral tem um Ln ali no meio, portanto tem um fator logarítmico. Veja, a primeira coisa que eu tenho que identificar é se o termo geral ele é positivo para todo k natural. Perceba que Ln de k, neste caso, ela só está sendo definida, pensando nos naturais,
para k maior ou igual a 2, portanto, esta parcela elevada a alfa é positiva. Este k é positivo, então 1 dividido por algo positivo continua positivo, e isso para todo k maior ou igual a 2. Uma vez que eu observei isso, eu vou considerar uma função. Caso esta função atenda aos critérios da integral, aí eu vou utilizar esse critério para avaliar a convergência ou divergência da série. A função que eu vou considerar agora é a seguinte: é a função dada a partir de 2 até mais infinito, uma função real, que a cada x eu vou levar em 1 sobre x, que multiplica ln de x elevado a alfa. E aí eu vou observar algumas coisas a respeito dessa função. A primeira coisa que eu quero observar é que a f de k, se eu pensar um natural maior ou igual a 2, ela vai ficar como 1 sobre k vezes ln de k, tudo isso elevado a alfa. E isso é o próprio ak. Só para deixar registrado, isso para k maior ou igual a 2, evidentemente k natural. A segunda coisa que eu vou observar é que f de x, que é dada por 1 sobre x vezes ln de x elevado a alfa, esta função ela é sempre positiva se eu considero x maior ou igual a 2, porque o ln de x nesse caso é positivo, elevado a alfa continua positivo. Então essa parte é positiva. O x é positivo, portanto o denominador inteiro é positivo. 1 dividido por algo positivo continua positivo. E isso para todo x que está no domínio desta função. Ainda, eu quero observar o seguinte: eu vou pegar dois números x1 e x2, pertencentes ao domínio desta função, tais que o x1 é menor que o x2. Então, como a função logarítmica é crescente, a ln de x1 é menor que a ln de x2. Como o alfa é positivo e diferente de 1, então eu posso dizer que ln de x1 elevado a alfa fica menor que ln de x2 elevado a alfa. Agora, perceba que quando eu pego x1 vezes ln de x1 elevado a alfa, o x1 é menor que x2. E a ln de x1 elevado a alfa, como acabamos de ver, é menor que a ln de x2, tudo isso elevado a alfa. Agora, se eu inverto essa desigualdade, veja, eu acabo invertendo os lados dela, ou seja, 1 sobre x2, que multiplica ln de x2 elevado a alfa, ela fica menor que 1 sobre x1, que multiplica ln de x1 elevado a alfa. Ou seja, o que eu estou dizendo é que a f de x2 é menor que a f de x1. Portanto, se o x1 é menor que x2, a f de x2 é menor que a f de x1. Ou seja, o que eu acabei de observar é que a f é decrescente. E por fim, perceba que a f é uma função contínua em todo o seu domínio. Por quê? X é uma função contínua para números maiores ou iguais a 2. A ln de x também. Portanto, o produto continua contínuo. Além disso, esse produto não dá zero nunca. Logo, 1, que é uma função constante, dividida por uma função contínua, cujo produto não dá zero, continua sendo contínua. Ou seja, a f é contínua
neste intervalo que vai de 2 até mais infinito. Portanto, a f de k dá o próprio a k e a função é contínua, decrescente, positiva para todo número maior ou igual a 2, que é o natural. Logo, o critério da integral é aplicável aqui. Portanto, eu vou calcular a integral desta função, a integral imprópria, indo de 2 até mais infinito, e a partir desse resultado eu vou dizer se a série converge ou não. Logo, que eu preciso calcular é a integral de 2 indo até mais infinito da f de x dx. Mas perceba que isso vira o limite para n tendendo a mais infinito da integral de 2 até n de f de x dx. Ou seja, isso vira o limite para n tendendo a mais infinito da integral de 2 até n de 1 sobre x vezes ln de x, tudo isso elevado a alfa, dx. Novamente eu vou utilizar agora o método da substituição. Então veja, se u for igual a ln de x, então o que nós temos é o seguinte: du vira 1 sobre x dx. Se o x for igual a 2, então o u é ln de 2. Se o x for igual a n, então o u é ln de n. Logo, vou fazer a substituição e veremos onde chegamos. O que eu tenho é que a integral indo de 2 até mais infinito de f de x dx, isso vira o limite para n tendendo a mais infinito da integral de 2 até n de 1 sobre x vezes ln de x elevado a alfa dx. Agora perceba, isso fica então o limite para n tendendo a mais infinito da seguinte integral. Quando x é 2, o u vale ln de 2. Quando x é n, o u vale ln de n. Perceba que esse ln de x eu vou chamar de u. E 1 sobre x dx, que é o que sobra, é o du. Portanto, a integral fica 1 sobre u elevado a alfa du. E isso vira o limite para n tendendo a mais infinito da integral de ln de 2 até ln de n de u elevado a menos alfa du. Logo, isso vai virar o limite para n tendendo a mais infinito de u elevado a menos alfa mais 1 dividido por menos alfa mais 1 aplicado de ln de 2 até ln de n. Ou seja, isso vira o limite para n tendendo a mais infinito de ln de n aplicado em menos alfa mais 1 dividido por 1 menos alfa menos ln de 2 aplicado em menos alfa mais 1 dividido por 1 menos alfa. E, portanto, eu posso escrever esse limite da seguinte forma. Esse é o limite para n tendendo a mais infinito de ln de n elevado a 1 menos alfa menos ln de 2 elevado a 1 menos alfa, tudo isso dividido por 1 menos alfa. Agora, eu vou observar o seguinte. Se o alfa é um número entre 0 e 1, então, o que eu tenho aqui, 1 menos alfa, é maior do que 0. Logo,
Vou voltar uma tela para analisar o que acontece com aquele limite. Veja, se 1 menos alfa é positivo, eu vou ter o seguinte. Ln de n vai disparar para o infinito porque n está indo para o infinito. Infinito elevado a algo positivo continua sendo infinito. Infinito menos um número, infinito, dividido por um número, infinito. Portanto, neste caso, este limite daria infinito, logo esta série seria divergente, porque a integral correspondente é divergente. Vamos registrar isso. Logo, a integral, para indo de 2 até mais infinito, da função que eu estou avaliando, diverge. E aí o critério da integral diz então que nessas condições a série correspondente também diverge. Por outro lado, se o alfa for maior do que 1, então, aí nessas condições, 1 menos alfa é negativo. Vou olhar novamente para o limite e ver o que acontece. Veja, se este 1 menos alfa agora for negativo, Ln de n vai para mais infinito elevado a algo negativo, no limite, isto vira zero nessas condições. Portanto, eu teria 0 menos um número, ou seja, um número dividido por outro número. Logo, esse limite seria numérico. Portanto, nessas condições, esta integral imprópria convergiria. Vou registrar isso. Logo, nessas condições, a integral para 2 indo até mais infinito de f dx dx converge. Tendo feito essa análise, agora eu posso utilizar o critério da integral. Então, de acordo com o critério da integral, o que eu tenho é que o somatório para k indo de 2 até mais infinito, de 1 sobre k vezes ln de k elevado a alfa, esta série ela converge se o alfa for maior do que 1, porque a integral correspondente vai convergir neste caso, e diverge se o alfa for um positivo entre 0 e 1. E isso encerra esta análise. Bem, antes de encerrar, vou insistir num fato. Nós aplicamos o critério da integral, mas perceba que para aplicar este critério, nós verificamos todas as hipóteses dele. Bem, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu me despeço por aqui. Até a próxima.